E aí, beleza pura? Só alegria? Eu sou Anderson Prado e no vídeo de hoje você irá aprender como aplicar sombra realista no Photoshop, mesmo que você não saiba pintar de uma forma absurdamente simples. Eu já fiz muitos trabalhos onde eu tinha que remover o fundo da imagem e mandar para o cliente sem o fundo e sem a sombra. É o que acontece na maioria das vezes. Só que eu ficava meio incomodado quando eu vi o material pronto ali no impresso já sem a sombra. E às vezes quando o profissional que montava aquele material aplicava a sombra, às vezes a sombra não ficava legal, né? Não ficava bacana. Eu ficava imaginando, se tivesse uma sombra mais realista aqui, essa composição ia ficar mais bacana, ia ficar mais legal, né? Ia ficar mais realista. Então as coisas iam acontecendo dessa forma. Eu ficava me perguntando, poxa, será que tem alguma maneira de aplicar uma sombra legal aqui para deixar o trabalho mais interessante? E num belo dia, um cliente resolveu me pedir algumas imagens com o fundo recortado, porém ele precisava de uma sombra, né, e de uma sombra realista. Era um cliente de publicidade e normalmente eles são bastante exigentes em relação a isso. E eu fiquei me perguntando, e agora, como é que eu vou resolver isso? Eu não tinha a mínima ideia. Na época, e na verdade até hoje, eu não tenho muita habilidade com desenho, com pintura, então eu não saberia como ilustrar ou pintar uma sombra que atendesse às necessidades do cliente. Então eu fiz alguns testes e quebrei a cabeça, né? Quebrei bastante a cabeça até descobrir uma maneira bastante simples de resolver esse problema. A sombra de objetos ou de imagens de pessoas é de fundamental importância para manter a naturalidade e a realidade em composições e montagens. Por isso é importante, muito importante, não ignorá-las. Você precisará de uma camada do objeto ou do modelo e uma outra do fundo. O truque é utilizar a sombra original da imagem, o que nos dará uma super realidade, já que a sombra é naturalmente projetada de acordo com a luz. Se ficou um pouco confuso, não se preocupe. Você verá que na verdade é muito mais simples do que parece. Então, chega de papo e vamos entrar em ação. Com as imagens, né, do primeiro plano, né, no meu caso aqui eu vou usar uma modelo, e do fundo abertas, bom, primeiramente você precisa ter, obviamente, a imagem recortada, sem o fundo. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, a remover o fundo da imagem, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no post acima ou até mesmo abaixo do vídeo, para um vídeo que eu mostro como remover fundo de imagem. Aqui no meu caso eu já deixei a imagem já com o canal alfa aqui, né, com o recorte do fundo. Então eu vou só duplicar essa camada pressionando Command J, vou carregar a seleção aqui do alfa que eu já tinha deixado pronto, vou criar uma máscara de camada, né, vou clicar aqui no botão para adicionar uma máscara de camada. Ok, agora eu tenho a imagem sem o fundo. Eu vou alinhar verticalmente as duas imagens, né, lado a lado, e vou mover essa camada aqui da modelo para a imagem do fundo. Ok. Vou ajustar o tamanho aqui, você pode pressionar Ctrl T ou Command T, e vou ajustar para que a imagem fique num tamanho um pouco mais natural. Ou melhor, eu vou deixar um pouco maior aqui mesmo para ficar bem com cara de montagem mesmo. Ok, então nós temos a imagem recortada, né, sem o fundo. Veja que, por mais que o recorte esteja natural, por mais que o recorte esteja perfeitinho, é super estranho, você tem a sensação de que a modelo realmente ela está flutuando na imagem, né? Justamente por causa da falta da sombra. Então, ao projetar uma sombra aqui de forma natural, essa sensação de que a modelo está flutuando na imagem, essa sensação você elimina ela, né? Porque realmente o que traz a naturalidade em uma determinada composição, uma das principais coisas é a sombra
que o objeto ou que a pessoa que está sendo aplicada naquele ambiente ou naquele fundo projeta no chão ou projeta em uma determinada superfície. Então, como é que a gente vai fazer? Lembra que a gente criou uma máscara de camada? Então, a imagem com o fundo original da imagem ainda está presente aqui na imagem, só que ele está oculto por causa da máscara. Se eu desabilitar a máscara, veja que o fundo original da imagem continua presente. Então aqui eu tenho o fundo e também tenho a sombra, né? A sombra que foi projetada naturalmente na imagem quando a imagem foi capturada. Então nós iremos com a tecla Command ou a tecla Ctrl pressionada, iremos clicar na máscara. Isso fará com que a seleção seja carregada. O próximo passo será inverter essa seleção. Então você pode ir no menu Select, Inverse, ou usar a tecla de atalho Command Shift I, que vai funcionar também. Vamos clicar na miniatura da camada, pressionar Command J ou Ctrl J para duplicar. Uma vez que a seleção está invertida, nós iremos criar uma cópia somente do fundo da imagem. Então agora nós temos uma camada sem o fundo e uma outra camada somente do fundo. E, magicamente, ao mudar o modo de mesclagem de normal para multiply, veja o que acontece. Você tem a imagem com a sombra original e as áreas mais claras do fundo, elas ficam transparentes. Então, o próximo passo é simplesmente fazer um ajuste fino para que essa marca, né, que é a transição do fundo, desapareça. Você pode fazer isso usando a máscara, usando a borracha ou simplesmente clareando a imagem do fundo. É o jeito que eu acho mais prático e mais rápido para resolver isso. Então você pode usar os levels, por exemplo, pressionando Command L ou Ctrl L e simplesmente arrastando o controle deslizante da direita para a esquerda. Isso fará com que o fundo que está contaminando a sua fotomontagem, né, o fundo da imagem da modelo, desapareça. Então, se você quiser também marcar um pouco mais a sombra, você pode escurecer no controle deslizante do centro, arrastando ele para a direita. E se você quiser clarear, para deixar um pouquinho mais natural, né, de acordo aqui com as sombras projetadas no próprio ambiente, você vai deslizar o controle deslizante do centro para a esquerda. Pressione OK. Veja que anteriormente a imagem não tinha sombra. Isso realmente não trazia realidade para a composição. Bom, é claro também que esse fundo eu apliquei realmente só para mostrar que a imagem não foi capturada aqui. Apenas aplicando a sombra você consegue tirar a sensação de que realmente aquela imagem não foi fotografada ali, que ela não foi aplicada ali. Então tenha isso em mente, sempre quando for aplicar um novo fundo em uma imagem, é importantíssimo você manter uma sombra com realidade. Se você consegue ilustrar uma sombra para que fique natural, para que fique real, beleza, mas caso você não tenha essa habilidade, você não desenhar não é seu forte, ilustrar não é seu forte, você pode usar a sombra original da imagem. E essa foi a sacada, né? O truque que eu aprendi depois de quebrar muito a cabeça tentando ilustrar, desenhar sombra, e eu acabei fazendo alguns testes, descobrindo que é possível você utilizar a sombra original, né, e ter um resultado extremamente natural, um resultado extremamente realista. Veja o antes e o depois. O antes, né,
sem a sombra e o depois com a sombra. E aí, curtiu as dicas? Curtiu o vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar um amigo. Um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo.